Eu nunca imaginei que ia contar essa história. Não por vergonha, não por medo, mas porque tem coisas que a gente guarda tão fundo que até esquece que existem. Só que hoje, depois de tudo, sinto que preciso falar. Talvez para mim mesmo, para organizar as ideias, ou quem sabe para alguém que esteja passando pelo mesmo inferno que eu passei. Você já sentiu que a sua própria cabeça é uma armadilha? Que não tem saída, não tem luz, só vozes e medos que não são seus. Eu me chamo Lucas, tenho 23 anos. Morava com minha mãe em um conjunto habitacional em São Paulo, perto da estação de trem. Minha infância foi normal, acho. Brincava na rua, ia para a escola, ajudava minha mãe a vender salgados nos fins de semana. Meu pai sumiu quando eu era pequeno. Ela nunca quis falar muito sobre isso. A gente se virava. Até os 16 anos, tudo parecia comum. Depois veio o primeiro surto. Lembro como se fosse hoje. Eu estava no banheiro, lavando o rosto para ir pro culto na congregação. De repente ouvi uma voz clara, como se alguém tivesse sussurrado no meu ouvido. Asterisco, você não é digno, asterisco. Parei, olhei pro espelho. Não tinha ninguém. Mas a voz continuou dessa vez mais alta, como se viesse de dentro da minha cabeça. Asterisco, eles sabem. Todos sabem o que você fez, asterisco. Eu não tinha feito nada. Mas a voz insistia, e eu comecei a suar frio. Saí correndo do banheiro, gritei para minha mãe que tinha alguém na casa. Ela veio assustada, reviramos tudo, mas não tinha ninguém. Ela achou que eu tinha imaginado. Na igreja, não consegui me concentrar. As vozes não paravam. Asterisco, olha para ele te odeia. Aquele irmão ali, ele sabe, asterisco. Eu via as pessoas olhando para mim, cochichando. Ou pelo menos era o que minha cabeça dizia. O pastor pregava sobre fé, mas eu só ouvia risadas abafadas, como se estivessem rindo de mim. Quando cheguei em casa, tranquei meu quarto e chorei. Não entendi o que estava acontecendo. Os dias seguintes foram piores. As vozes não saíam. Diziam que eu era um pecador, que Deus me havia abandonado. Às vezes era uma voz feminina, doce, que me chamava de meu amor, e pedia para eu pular da janela. Outras vezes era um homem gritando que eu ia queimar no inferno. Minha mãe notou que eu estava diferente. Parou de trabalhar para ficar comigo, mas eu não conseguia explicar. Como dizer que eu ouvia coisas que não existiam? Ela pensou que era coisa do demônio. Levou-me para um culto de libertação. Foi aí que as coisas ficaram mais confusas. A igreja ficava cheia nas noites de libertação. Velas acesas, pessoas chorando, gritando. O pastor impunha as mãos na cabeça dos endemoninhados e ordenava que os espíritos saíssem. Quando cheguei lá tremendo, suando, as vozes estavam tão altas que eu mal conseguia ouvir o que o pastor dizia. Ele me olhou, colocou a mão na minha testa e começou a rezar. Asterisco, saia, espírito de loucura. Saia, em nome de Jesus. Asterisco. Eu caí no chão. Não foi fingimento. Foi como se algo me empurrasse. As vozes gritaram dentro da minha cabeça, como se estivessem sendo arrancadas. A dor foi física, uma queimação no peito. Depois, um silêncio. Um silêncio tão grande que doía. Quando abri os olhos, todo mundo estava olhando para mim. Alguns choravam, outros sorriam. O pastor disse que eu estava livre. Por um tempo, achei que tinha sido curado. As vozes sumiram. Voltei a dormir, a comer, a sorrir. Minha mãe chorava de alegria. A gente ia para a igreja todo dia, agradecendo. Mas depois de 3 meses elas voltaram. Dessa vez era pior. As vozes falavam ao mesmo tempo, uma confusão de palavras que não faziam sentido. Eu via sombras nos cantos do quarto. Às vezes achava que minha mãe era uma impostora, que o verdadeiro demônio era ela. Uma noite peguei uma faca da cozinha e fiquei olhando para ela, pensando em cortar meu braço para fazer o mal sair. Minha mãe entrou no quarto na hora e me abraçou chorando. Ela não entendia, mas não me largava. Foi quando conheci a irmã Marta, uma mulher baixa de cabelos brancos que trabalhava na cozinha da igreja. Ela me chamou num canto depois do culto e perguntou se eu queria conversar. Não era como os outros que só falavam de demônio e pecado. Ela falou de médico, de remédio. Disse que conhecia gente que ouvia vozes e que isso não era necessariamente coisa do mal, mas sim uma doença. Minha mãe ficou brava quando eu contei. Asterisco, Deus cura, Lucas. Não é para confiar em homem. Asterisco, mas eu já não aguentava mais. Fui sozinho num posto de saúde. O médico me encaminhou pro CAPS, um lugar que trata de saúde mental. O cheiro de desinfetante e café barato me atingiu assim que entrei no CAPS. Era um prédio baixo, com paredes amarelas descascando e umas cadeiras de plástico enfileiradas. Uma moça de cabelo black power e óculos redondos me chamou pelo nome antes mesmo de eu abrir a boca. Lucas, né? Sou a doutora Mariana. Pode sentar aqui.
Ela apontou para uma salinha pequena, com uma mesa cheia de papéis e um sofá que parecia ter saído de um brechó. Não tinha crucifixo, não tinha Bíblia, não tinha ninguém olhando para mim como se eu fosse um caso perdido. Só uma mulher com voz calma e um bloco de anotações. Como você tá se sentindo hoje? Eu não sabia direito como responder. As vozes tinham ficado mais altas depois que minha mãe descobriu que eu tinha vindo ali. Asterisco, filho ingrato, traidor, vai acabar como seu pai, asterisco. Era o que ela gritava enquanto quebrava os pratos na pia. Mas eu não ia contar isso para uma estranha. Tá tudo bem, menti, olhando pro chão. A doutora cruzou os braços e esperou. Não era como a irmã Marta, que falava baixo e sorria o tempo todo. Ela só ficava quieta, como se soubesse que eu ia acabar falando. Às vezes eu ouço coisas, soltei de repente. Vozes. Elas falam que eu sou ruim, que eu mereço apanhar. Ela notou algo sem tirar os olhos de mim. E você acha que merece? Não respondi. A pergunta doía como um soco no estômago. Seu pai. Ela começou, mas eu já estava sacudindo a cabeça. Não quero falar dele. Tudo bem. Vamos falar de você então. Essas vozes, elas aparecem mais quando você tá sozinho? Assenti. Principalmente à noite, quando a casa ficava silenciosa demais. Ou quando minha mãe começava a rezar alto, como se estivesse tentando afogar alguma coisa. Você já tentou ignorá-las? Não dá. Elas não param. Ela folheou uns papéis e pegou um frasco pequeno na gaveta. Isso aqui é um remédio chamado risperidona. É para ajudar a diminuir as vozes. Mas não é mágica, tá? Vamos ter que ajustar a dose, ver como seu corpo reage. Peguei o frasco como se fosse uma bomba. Remédio. Isso era coisa de doente. Minha mãe ia pirar quando descobrisse. Não precisa tomar agora. Ela disse, como se lesse meus pensamentos. Leva para casa, pensa a respeito. Mas volta semana que vem mesmo que não tenha tomado, certo? Saí do CAPS com o frasco queimando no bolso. A rua estava cheia, barulhenta, e pela primeira vez em meses, as vozes pareceram um pouco mais distantes. Ou talvez fosse só o medo de ter feito algo proibido. Quando cheguei em casa, minha mãe estava na sala de joelhos com as mãos postas. Ela levantou devagar, como se soubesse que eu tinha feito alguma coisa errada. Onde você estava? Na casa do João, menti, evitando seu olhar. Ela se aproximou e cheirou meu cabelo, como fazia quando eu era criança e ela desconfiava que eu tinha fumado maconha com os moleques da rua. Você tá com cheiro de hospital. Meu coração disparou. Ela revistou meus bolsos antes que eu pudesse reagir. Quando seus dedos encontraram um frasco, seu rosto mudou. Não era raiva. Era pavor. O que é isso, Lucas? Sua voz tremia. O que você fez? É só um remédio, mãe. Para me ajudar. Ela jogou o frasco no chão e pisou em cima, esmagando os comprimidos. Você tá se entregando pro diabo. Deus é quem cura, não esse veneno. Tentei pegar os pedaços do frasco, mas ela me segurou pelo braço com força. Você não vai mais lá, entendeu? Nunca mais. Naquela noite, enquanto ela rezava alto no quarto, eu me tranquei no banheiro e chorei. Não por causa das vozes, não por causa dela. Chorei porque, pela primeira vez, eu tinha esperado que algo pudesse mudar. E agora não tinha mais nem um frasco para provar que isso era real. No dia seguinte, a irmã Marta apareceu na porta de casa com uma cesta de pão. Minha mãe a recebeu com um sorriso forçado, mas eu vi como seus dedos apertavam a cruz no pescoço. Lucas, você não foi no culto ontem, a irmã disse, olhando para mim por cima dos óculos. Tudo bem? Minha mãe respondeu por mim. Ele tá doente. Precisa de repouso. A irmã Marta não parece convicta, mas não insiste. Antes de ir embora, ela me passa um papel dobrado quando minha mãe vira as costas. Asterisco CAPS, segunda a sexta, 8 horas às 17 horas. Não desista. Asterisco, guardei o papel no bolso. E dessa vez não contei pra ninguém. A semana passou arrastada, com aquele peso no peito que não aliviava nem de dia nem de noite. O papel da irmã Marta ficou no fundo do bolso da calça jeans, amassado entre moedas e um canivete que eu nem lembrava de ter. Toda vez que encostava a mão ali, sentia o contorno das letras através do tecido, como se elas queimassem. Na quarta-feira, minha mãe entrou no meu quarto sem bater. Eu estava deitado, olhando pro teto, contando as rachaduras no reboco como se fossem constelações. Você precisa se arrumar. Ela disse, puxando as cortinas com um movimento brusco. A luz do sol entrou como uma faca. O pastor vai vir jantar hoje. Não respondi. Ela suspirou, sentou na beira da cama e passou a mão no meu cabelo, igual fazia quando eu era criança e tinha febre. Lucas, filho, eu sei que você tá passando por uma fase difícil, mas a gente não pode deixar o demônio encontrar brecha. Entende? Engoli em seco.
O cheiro de alho frito já vinha da cozinha, misturado com aquele perfume barato que ela usava nos dias de visita. Não tinha força para discutir. Tá bom, murmurei. Ela saiu satisfeita e eu fiquei ali, ouvindo o barulho dos talheres sendo arrumados na mesa. Quando finalmente me levantei, o papel do CAPS tinha caído no chão. Peguei, alisei com os dedos e guardei na gaveta da pia, embaixo das meias sujas. O pastor cheiroso, era assim que todo mundo chamava ele pelas costas, por causa daquele aroma doce e enjoativo de colônia, chegou pontualmente às 7. Trouxe uma garrafa de vinho sem álcool e um sorriso que não chegava nos olhos. Lucas, ele esticou a mão para mim, como se fossemos velhos amigos. Que bom te ver em pé. Apertei sua mão fria e úmida, sentindo os anéis de prata esmagarem meus dedos. Obrigado por vir, pastor. Minha mãe serviu a sopa, falando alto demais. Lucas tá melhorando, não é, filho? Ele não esperou minha resposta. A fé cura, irmã Lúcia. Mas às vezes o corpo precisa de um empurrãozinho. Virou-se para mim, com aquele jeito de quem já sabe a resposta. Você tem orado, Lucas? Tenho, menti. Ótimo. Porque Deus ouve. Mesmo quando a gente acha que não. Mastiguei um pedaço de pão duro, sentindo a garganta fechar. O pastor continuou falando, mas sua voz foi se tornando um zumbido. Minha mãe acenava com a cabeça, enxugando os cantos da boca com o guardanapo. De repente, ele segurou meu pulso por cima da mesa. Você sabe que pode contar comigo, não sabe? Para asterisco qualquer coisa asterisco. Seus dedos eram gelados. Puxei a mão devagar, como se estivesse me queimando. Obrigado, repeti. Depois do jantar, eles ficaram na sala rezando. Eu me tranquei no banheiro, encostei a testa no espelho e fechei os olhos. Quando os abri, meu reflexo parecia mais velho, mais cansado do que eu me sentia. Lavei o rosto com água fria até doer. Na manhã seguinte, acordei com o barulho da chuva batendo nas telhas. Minha mãe já tinha saído para trabalhar, e a casa cheirava a café queimado. Fiquei deitado, ouvindo os pingos escorrerem pela calha entupida, até o relógio marcar 8h30. Levantei, vesti a mesma roupa de ontem e saí sem rumo. A rua estava vazia, só umas poças d'água refletindo o céu cinza. Andei até a praça, sentei num banco molhado e tirei o papel amassado do bolso. Asterisco CAPS, segunda a sexta, 8h às 17h. Asterisco. Olhei pro prédio branco do outro lado da rua, com a placa azul desbotada. Havia gente entrando e saindo, alguns com olhares perdidos, outros conversando baixo. Uma mulher com um casaco verde parou na porta, acendeu um cigarro e olhou para mim. Não desviei o rosto. O cigarro dela apagou na chuva. Ela jogou o toco no chão e entrou. Fiquei ali mais um tempo, sentindo a água encharcar minhas costas. Depois, levantei e atravessei a rua. A porta do CAPS rangia toda vez que alguém entrava. Empurrei com o ombro, sentindo o cheiro de desinfetante misturado com café queimado. Dentro, o barulho era baixo, vozes abafadas, passos arrastados, o zumbido de uma televisão ligada num canto. Uma recepcionista de cabelo curto e óculos redondos olhou para mim sem sorrir. Primeiro horário? Balancei a cabeça. Ela deslizou um formulário pela mesa. Preenche aí. Depois a psicóloga te chama. Peguei a caneta presilada por um elástico e comecei a escrever. Nome, idade, endereço. Quando cheguei na parte de asterisco, motivo da busca, asterisco, a ponta da caneta pairou sobre o papel. Não sabia o que colocar. Asterisco perda, asterisco soava vago. Asterisco solidão, asterisco era ridículo. Acabei rabiscando asterisco dormir, asterisco e entreguei. Esperei numa cadeira de plástico encostado na parede. Do meu lado, um homem magro com uma barba por fazer mexia sem parar num terço entre os dedos. Do outro, uma moça com os cotovelos nos joelhos chorava baixinho, o cabelo cobrindo o rosto. Senhor, levantei. A psicóloga era mais nova do que eu esperava, com uma trança solta e uma blusa de lã bege. Seu consultório cheirava a erva doce. Pode sentar. Sentei. Ela folheou o formulário, parou no meu rabisco. Asterisco dormir asterisco? É. Há quanto tempo não dorme direito? Contei nos dedos. 4 noites. 5. 6. Não lembrava mais. E o que acontece quando tenta? Fico acordado. Pensando. Em quê? Olhei pro chão. O linóleo tinha uma mancha escura perto da minha bota. Em nada. Em tudo. Ela notou algo. Depois cruzou as mãos sobre a mesa. Você veio aqui por vontade própria? Mais ou menos. O que isso quer dizer? Minha irmã me falou do lugar. Disse que podia ajudar. E você acha que precisa de ajuda? Não respondi. A janela estava entreaberta e dava para ouvir o barulho da rua, um ônibus friando, alguém gritando longe. Às vezes, falei finalmente.
Às vezes acho que tô afundando e nem percebo. Ela sentiu, como se aquilo fizesse sentido. Vamos começar com uma coisa simples. Você toma algum remédio? Não. Já tomou? Há uns anos. Mas parei. Por quê? Porque apertei os dedos na coxa. Porque não estava adiantando. Ela não pressionou. Só esperou. Eles diziam que era depressão. Mas eu não estava triste. Só vazio. Como se tivesse um buraco no peito e nada preenchesse. E agora? Ainda sente esse buraco? Fechei os olhos. A imagem do meu apartamento vazio apareceu. A cama desarrumada, os pratos sujos na pia, a carta da imobiliária em cima da mesa. Sinto. Ela escreveu mais uma coisa. Depois, olhou para mim. A gente pode trabalhar com isso. Mas vai levar tempo. Quanto tempo? Não sei. Depende de você. Fiquei calado. O relógio na parede marcava 9h20. Alguém batia na porta do lado de fora, a recepcionista respondia. Tem uma coisa, falei de repente. Eu não quero tomar remédio de novo. Entendo. Mas acho que devemos conversar sobre todas as opções antes de descartar. Não gosto de como eles me deixavam. Como se eu tivesse algodão na cabeça. Anotado. Ela sorriu pela primeira vez, um gesto rápido. Por hoje, que tal a gente combinar assim? Você volta semana que vem, mesmo horário. E até lá, tenta anotar 3 coisas. 3 momentos, por menores que sejam, em que você sentiu algo diferente. Pode ser uma comida que gostou, um cheiro, uma música. Qualquer coisa. Pra quê? Pra gente começar a enxergar as rachaduras na parede. Não entendi direito, mas balancei a cabeça. Tá bom. Ela se levantou e estendeu a mão. Meu nome é Laura. Apertei sua mão. Fria, os dedos finos. Eu sou o Daniel. Até quarta, Daniel. Saí do consultório e passei de novo pela sala de espera. O homem do terço agora cochilava, a moça tinha ido embora. A recepcionista me entregou um papel com a data da próxima consulta. Na rua, a chuva tinha parado, mas o ar ainda estava úmido. Andei sem pressa, as mãos nos bolsos. Quando passei pela praça, o banco onde eu tinha sentado estava vazio, só a marca molhada no lugar onde meu corpo tinha ficado. Cheguei em casa e abri a geladeira. Só tinha uma garrafa de água e um pote de margarina vazando óleo. Fechei a porta. No quarto, tirei a roupa molada e joguei no chão. A cama rangeu quando me deitei, o lençol frio grudando na pele. Fiquei olhando o teto, a mancha de umidade no canto que nunca secava. O celular vibrou no criado mudo. Era um lembrete, asterisco, consulta 10 horas, quarta, asterisco. Apaguei a notificação. Do apartamento ao lado veio o barulho da TV, risadas de sitcom. Virei de lado, encostei o rosto no travesseiro. Ainda sentia o cheiro de desinfetante do consultório nos cabelos. Fechei os olhos. A voz da Laura ecoou de novo, baixa, asterisco, até quarta, Daniel. Asterisco. Dormi sem sonhar.